A guerra na Ucrânia já dura mais de 4 anos completos e todos estão tentando encontrar o ponto final. Em uma guerra normal, um lado vence, o outro perde e então de alguma forma a vida tenta voltar ao normal. Essa é a versão do fim desta guerra que a maioria das pessoas tem em mente. Mas esta não é uma guerra normal e o seu desfecho pode significar a ruína para a Rússia e possivelmente até para a Ucrânia. Então, vamos direto ao assunto. Em vez de terminar com um vencedor claro e um perdedor, o resultado mais provável da guerra na Ucrânia é uma frente congelada. Pelo menos de acordo com a análise IRIS 2025 do Instituto Francês de Assuntos Estratégicos Internacionais. Um cenário que é sustentado pela falta de progresso na primeira metade de 2026. Agora imagine o conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, só que em uma escala um pouco maior, e desta vez no meio da Europa. Os dois lados definiriam as novas fronteiras de fato, baseadas no que a Rússia ocupasse da Ucrânia. As linhas de contato permaneceriam estagnadas, pois nenhum lado conseguiria firmar um tratado de paz completo. O motivo é simples. A Rússia nunca conseguiu alcançar o que pretendia no início da invasão. Por outro lado, é improvável que a Ucrânia ceda totalmente o território ocupado pela Rússia, especialmente considerando que isso já aconteceu antes, em 2014. A guerra provavelmente terminará, por assim dizer, com um cessar-fogo de curto ou longo prazo, dependendo do clima geopolítico do momento, quando ambos os lados esgotarem seus recursos. Porém, para a Rússia, os problemas que surgiram antes e durante a guerra não vão sumir de uma hora para outra. Em vez disso, a Rússia mudou sua economia, sua governança, a hierarquia social e até mesmo a cultura russa, na forma como ela é vista tanto internamente quanto no exterior. E tudo isso tornou a Rússia mais fraca. Vamos começar pelo que paz realmente significa, já que Rússia e Ucrânia não esperam o mesmo. Na Ucrânia, o Instituto Internacional de Sociologia de Kiev, fundado em janeiro de 2026, informou em uma pesquisa realizada de 12 a 24 de fevereiro de 2026 que 57% dos ucranianos rejeitam categoricamente a retirada das tropas ucranianas do Donbass, mesmo em troca de garantias de segurança dos Estados Unidos e da Europa. A mensagem da Ucrânia é clara. Eles podem aceitar uma frente congelada apenas se houver uma arquitetura de segurança real, com garantias vinculativas, alinhamento à OTAN e caminho para a adesão. O que eles não vão aceitar é uma concessão disfarçada de compromisso, especialmente uma que deixe o país exposto na próxima vez que Moscou decidir que o momento é oportuno. Isso já foi tentado e não funcionou em 2014 com a Crimeia. Mas a Rússia é outra história. Em dezembro de 2025, o Instituto Estatal de Pesquisas, Vitium, e o Centro Independente Levada chegaram à mesma conclusão por dois caminhos diferentes. A Vitium, em sua apresentação de fim de ano, constatou que 55% dos russos vinculavam diretamente ao fim da guerra suas esperanças de que 2026 fosse melhor, com 70% vendo o próximo ano como mais bem-sucedido do que o anterior. A Levada, que opera sob a designação de agente estrangeiro e entrevistou 1.618 pessoas em 50 regiões russas em meados de dezembro, constatou que 66% dos russos, na verdade, são favoráveis a uma mudança para negociações de paz. Em fevereiro de 2026, o índice pró-negociação da Levada havia subido ainda mais para 67,2%, enquanto os favoráveis à continuação das operações caíram para 24,3%. Mas há uma contradição escondida nesses números que importa enormemente. Segundo a Levada, 3/4 dos russos acham que a Rússia não deve ceder território para encerrar a guerra. Eles querem que os tiros parem e querem acreditar que não perderam. As duas coisas ao mesmo tempo. Essa combinação é exatamente o motivo pelo qual qualquer cessar-fogo é um resultado político tão instável dentro da Rússia. Isso dá ao Kremlin algo que pode ser apresentado como sucesso. O Estado vai dizer que manteve a linha, defendeu os interesses nacionais e enfrentou a OTAN. Mas provavelmente vai surgir outra questão aqui. Por que tudo parece muito pior para a Rússia? Bem, essa pergunta leva diretamente ao segundo problema. O mesmo cessar-fogo gerará dois veredictos distintos, e apenas um deles permite a sobrevivência do país que o recebe. Estamos na Terceira Guerra Mundial? Dependendo do que se lê, parece que vivemos realidades diferentes. Acompanhar as notícias já não é mais o mais difícil. É descobrir o que realmente é verdade. Veja essa história, coberta por quase 200 fontes de todo o espectro. Ela relata que os militares dos Estados Unidos dizem que o bloqueio dos portos iranianos interrompeu completamente o comércio em 36 horas.
Mas apenas um dia antes, outra matéria, coberta principalmente por quase 80 fontes, a maioria de tendência de esquerda, dizia que o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz foi pouco afetado no primeiro dia do bloqueio. Então, qual é a verdade? Paralisação total ou interrupção anterior? Ou ambas são verdade? Essa diferença na cobertura é exatamente o motivo pelo qual usamos o Ground News para nos manter informados sobre os vários conflitos ativos que acontecem ao redor do mundo. Se visse só uma dessas manchetes, teria uma perspectiva e compreensão totalmente diferentes do que ocorre. O Ground News reúne milhares de notícias todos os dias e as organiza por tópico, mostrando o viés, a confiabilidade e a propriedade de cada fonte, para que você possa ver todos os ângulos em um só lugar. Recentemente temos usado bastante o Blind Spot, que destaca notícias muito cobertas por um lado do espectro político, mas quase ignoradas pelo outro. Independentemente da sua posição política, sair da bolha permite entender melhor o que ocorre, o que é essencial para atravessar a névoa da guerra. Então acesse ground.news/military, ground.news/military show, ou escaneie o código QR para obter 40% de desconto no plano Vantage de acesso ilimitado. Isso reduz o preço para menos do que o preço de uma xícara de café. Experimente o Ground News você mesmo. Para a Ucrânia, a história nacional já foi reescrita e ela vai se manter independentemente de onde a linha de frente congele. Antes de fevereiro de 2022, analistas ocidentais ainda discutiam a Ucrânia sob a ótica da Rússia. Como uma nação pós-soviética e corrupta, presa à órbita de Moscou, o irmãozinho que podia ser pressionado, comprado, amedrontado ou até mesmo dividido, se necessário. Essa visão praticamente desapareceu em 2026. Mesmo sem a devolução imediata de todos os territórios ocupados, a Ucrânia pode afirmar algo historicamente significativo. Um estado muito maior lançou uma invasão em larga escala, mobilizou seu maior exército desde a Segunda Guerra Mundial para destruí-lo e falhou em forçá-lo a se submeter novamente. É a razão de ser da postura da Ucrânia em relação à integração à OTAN e à União Europeia. Para a Rússia, o cessar-fogo é só questão de exposição e postura política. O Kremlin vendeu essa guerra como uma demonstração curta e justa de grandeza, enquanto o Império Russo tenta se reformar ao máximo. A invasão foi chamada de Operação Militar Especial, que terminaria em poucos dias. Isso mostraria que a Ucrânia não era um estado real e obrigaria o Ocidente a ver a Rússia como uma potência séria de novo. Em vez disso, 4 anos depois, a Rússia está mais pobre, mais isolada, dependente da China e odiada em toda a Europa Oriental. Os mesmos estados do Pacto de Varsóvia, sem conseguir apresentar argumento convincente de que algo construído nessa guerra valeu o custo. Lembre-se, a Rússia tem o maior exército, a maior população, o estoque soviético, as receitas de energia, o arsenal nuclear e a máquina de propaganda. Ainda assim, não conseguiu forçar a Ucrânia a ceder, e a guerra se transformou em um fracasso colossal e em um desgaste financeiro e no moral do país. Do ponto de vista econômico, o ministro da Defesa, Andrei Belosov, confirmou em dezembro de 2025 que a Rússia gastou 7,3% do PIB em defesa em 2025. Aplicando a própria estimativa de PIB do governo para aquele ano, isso implica um gasto militar total de aproximadamente 198 bilhões de dólares. É dinheiro que não foi investido em infraestrutura, saúde ou modernização econômica. O PIB da Rússia contraiu entre 0,2% e 0,5% em relação ao ano anterior, no primeiro trimestre de 2026, sendo essa sua primeira queda trimestral desde o início de 2023. Isso surpreendeu até as instituições russas, que previam um crescimento de 1,6% para o período. Pouco depois, o governo russo reduziu sua previsão de crescimento do PIB para todo o ano de 2026, de 1,3% para apenas 0,4%. A inflação está em aproximadamente 6% e continua a corroer o poder de compra das famílias. O Banco Central da Rússia manteve sua taxa básica de juros em níveis máximos em décadas por muito tempo para conter a inflação, reduzindo investimento e endividamento civil, mesmo com fábricas de defesa a plena capacidade. As receitas de energia, principal fonte fiscal da Rússia, caíram aproximadamente 40% em relação ao ano anterior, nos 12 meses até abril de 2026. Impulsionada pelos preços mais baixos do petróleo, sanções europeias e um rublo forte que reduziu as margens de exportação. Por sua vez, a Rússia está implementando um aumento do IVA que entrou em vigor em janeiro de 2026, o que efetivamente drena dinheiro das empresas de médio porte para tentar continuar financiando a guerra. E por um período, a guerra deu à Rússia um impulso econômico artificial.
Fábricas de defesa contrataram mais trabalhadores, salários subiram em certos setores e a TV estatal destacava os números de produção como sinal de força. Mas por trás disso, o crédito ficou caro. Falar livremente ficou perigoso, viajar mais difícil. Os preços subiram e até apoiadores de Putin começaram a reclamar mais. Quando se sentiam seguros, diziam que os oficiais mentiam, escondiam más notícias, escondiam a realidade de quem estava no topo. O sinal público mais claro disso veio quando Victoria Bondia, personalidade da TV russa famosa por reality shows e conteúdo de beleza, publicou um vídeo desabafando sobre como estava a vida na Rússia. Isso teve mais de 13 milhões de visualizações e forçou o Kremlin a responder publicamente. E não foi porque ela disse algo especialmente sofisticado, mas porque ela era exatamente o tipo de pessoa que não deveria dizer isso. O Kremlin pode descartar liberais, exilados e dissidentes como agentes do Ocidente. Quando alguém do mundo apolítico, das celebridades e do luxo diz que o sistema está apodrecendo, milhões de russos comuns reconhecem e se solidarizam com esse sentimento. Esse momento poderia ter sido um sinal de onde realmente está o sentimento público, algo que Putin certamente não queria. Quanto ao próprio público, os verdadeiros vencedores da guerra na Ucrânia não serão os governos dos países em guerra, mas as pessoas que participaram. Para a Rússia, o primeiro e mais visível grupo são os soldados contratados e suas famílias. Em regiões pobres, o serviço militar virou um importante meio de ascensão social e econômica, com salários que competem com os empregos mais lucrativos do país. Em julho de 2024, 2 anos após a guerra começar, Putin assinou um decreto que quase dobrou o bônus federal de alistamento para recrutas e sugeriu que autoridades regionais igualassem o valor, usando seus próprios orçamentos. No início de 2026, o bônus regional de alistamento chegou a 2,6 milhões de rublos, ou aproximadamente $35 mil no total em algumas regiões. Para homens com poucas outras opções, isso era uma riqueza que eles nunca tinham visto e para a qual não tinham outro caminho. O salário mensal de um soldado contratado lutando na Ucrânia era de 210 mil rublos, cerca de $2.400 em 2025, mais do que o dobro da média salarial nacional. Isso tirou mão de obra dos empregos civis, provocou inflação salarial nas regiões afetadas e criou uma população de famílias cujo padrão de vida dependia totalmente da continuação da guerra. Agora, antes de entrarmos nesse assunto, certifique-se de que você está inscrito no The Military Show. Publicamos análises e resumos diários de eventos geopolíticos para mantê-lo atualizado. O segundo grupo é a mão de obra da indústria de defesa. Fábricas de armas, fabricantes de drones, fornecedores de eletrônicos e oficinas de reparo eram os que mais demandavam mão de obra, e o governo podia garantir contratos contínuos para eles. Esses setores enfrentam 2 grandes problemas. Primeiro, o governo russo é notório por pagar pouco pelos contratos ou simplesmente deixar de pagá-los, já que é uma das poucas opções disponíveis para os fabricantes conseguirem esses contratos. Mesmo quando esses fabricantes deveriam prosperar, o Kremlin está tão sem dinheiro, ironicamente pelo aumento dos salários militares, que deixa de pagar pelo próprio equipamento necessário para a guerra. Esses setores não retornam ao normal quando cessam as encomendas militares. Quando os contratos acabarem, fornecedores perderão clientes e trabalhadores antes estáveis, em um setor em expansão, enfrentarão uma economia civil estagnada. Não há transição planejada, nem conversão gerenciada, nem uma cadeia de produção civil pronta para absorvê-los. A Rússia está operando com uma economia de guerra, sem um rumo para o pós-guerra. O terceiro grupo é menor, mas politicamente mais barulhento: a classe ideológica. Blogueiros e influenciadores patriotas, voluntários arrecadadores e intermediários locais que aprenderam a linguagem da guerra e perceberam, muitas vezes pela primeira vez, sua importância. Antes de 2022, muitos deles não eram ninguém. A guerra lhes deu público, renda, acesso ao poder e um senso de propósito que a maioria nunca tinha tido. Mas a importância deles depende do conflito seguir como o fato central da vida pública russa. Quando terminar, acaba também o caminho deles para a fama. Pessoas que perdem status e propósito após experimentá-los, raramente aceitam isso em silêncio. Agora, do outro lado da guerra, a economia de guerra da Ucrânia produziu um tipo diferente de vencedor, um que pode ser aproveitado em tempos de paz. Engenheiros de drones, especialistas em cibersegurança, coordenadores de logística, trabalhadores de reabilitação. A Ucrânia firma contratos com países ocidentais para compartilhar seu desenvolvimento e conhecimento. Toda essa infraestrutura e todo esse pessoal que a Ucrânia desenvolveu podem ser usadas para fortalecer a OTAN ou vendidas a quem pagar mais.
A tecnologia de defesa que a Ucrânia desenvolveu foi testada em combate e provou funcionar. Enquanto isso, o equipamento russo expôs repetidamente suas inadequações estruturais no campo de batalha moderno. Além disso, a Ucrânia desenvolveu setores suplementares, tecnologia de defesa, manufatura de precisão, infraestrutura logística e reparo da infraestrutura energética. Esses têm perspectivas de longo prazo bem maiores para pesquisas contínuas. Os setores de guerra da Rússia são quase totalmente o oposto, já que produzem armas, e quando a demanda por armas cai, eles produzem desemprego. Porém, para a estabilidade política duradoura, o grupo mais relevante não são influenciadores nem operários, mas sim os veteranos. E o que um Estado faz com seus veteranos mostra que tipo de Estado ele é e para que tipo de futuro está caminhando. Na Ucrânia, só a escala já é impressionante. O German Marshall Fund relata que a Ucrânia já enfrentava o desafio de apoiar mais de 1,2 milhão de veteranos no início de 2025, com projeções indicando que esse número vai subir para entre 5 e 6 milhões assim que o pessoal da ativa for desmobilizado. Isso representa cerca de 1 em cada 6 ucranianos. O Instituto de Pesquisa para a Paz de Oslo estima que até 5 milhões de veteranos e suas famílias vão precisar de apoio para a reintegração quando a guerra terminar, o que representa bem mais de 15% da população total do país. Não há precedente histórico para um desafio de reintegração desse tamanho, em um país que, ao mesmo tempo, tenta se reconstruir após 195 bilhões de dólares em danos diretos à infraestrutura. Mas a Ucrânia tem algo que a Rússia não tem: uma narrativa nacional coerente que dá sentido ao sacrifício dos veteranos. Os homens e mulheres que serviram defenderam sua pátria. Eles mantiveram a Ucrânia viva como Estado soberano quando uma potência maior tentou eliminá-la. Veteranos na Ucrânia podem virar políticos locais, organizadores partidários, empresários, especialistas em desminagem, gestores de reconstrução, especialistas em segurança de fronteiras e ativistas civis. A Rússia enfrenta um problema estruturalmente diferente, e isso começa com a atitude do Estado. O Kremlin não quer veteranos como cidadãos com autonomia, ela os quer como enfeites, enquanto são úteis, como heróis para exibir em eventos patrióticos e na mídia estatal. O modelo é mandá-los de volta para suas casas, monitorar o que estão fazendo, usá-los em aparições teatrais e depois, com sorte, esquecê-los. Isso não é apenas conjectura. Algumas estimativas sugerem que mais da metade dos veteranos que retornam da Ucrânia não conseguem encontrar um emprego estável. Eles estão simplesmente muito traumatizados pela guerra, ou literalmente feridos, e mesmo assim não estão recebendo nenhum tipo de apoio consistente. O motivo dessa contenção fica claro quando você pensa nisso. Um governo russo que realmente desse poder aos veteranos como cidadãos, com suas próprias redes, suas próprias reivindicações e sua própria autoridade moral, estaria criando uma força política que não pode controlar. E todo o modelo político do Kremlin, ou mais precisamente o de Putin, depende de controlar todas as forças significativas da vida pública russa. Mas isso traz seus próprios riscos. São homens treinados para a violência, recebendo mais do que jamais ganharam em suas vidas civis. Sempre ouviam que eram heróis e a base do país, mas agora retornam para uma economia parada que não consegue pagar o que recebiam no fronte. Em um sistema sem chance real de se tornarem algo além de ex-soldados. A Rússia não tem equivalente ao GI Bill, nem Estado de Direito eficiente para proteger pequenos negócios ou sistema confiável de requalificação. Não comprometido pela ideologia, nem uma cultura política em que se espera que os veteranos participem como cidadãos com vozes independentes. Quando o Estado tenta gerenciar essa situação por meio de vigilância e clientelismo seletivo, em vez de inclusão genuína, não está resolvendo o problema, está apenas adiando-o. E problemas adiados entre homens armados, organizados, desiludidos, com redes formadas nas unidades, hábitos de comando e desprezo pelas instituições civis tendem a emergir de forma violenta. As estatísticas são assustadoras, já que mais de 500 civis foram mortos ou feridos por veteranos após retornarem da linha de frente. Então, imagine milhões de veteranos voltando a um colapso econômico, sentindo-se traídos pelas instituições pelas quais lutaram, e percebendo que o sistema não tinha espaço para eles ou sua raiva. É uma panela de pressão prestes a explodir. Está claro que a Rússia ainda tem um longo caminho pela frente e está mais fraca do que quando começou. Isso pode ser um problema não só para os russos, mas também para a Europa e outros países. Voltando à Rússia, a principal questão aqui é que a Rússia, ou Putin, pode sentir que não há mais nada a perder neste momento. Vamos falar da geografia, porque é a base de tudo. A Rússia começou esta guerra para restaurar a zona de amortecimento, que sua doutrina militar vê como vital para a sobrevivência nacional.
A Ucrânia servia como zona de amortecimento da União Soviética contra uma possível ofensiva alemã, como ficou evidente na Segunda Guerra Mundial. Gerações de estrategistas militares russos viram as zonas de amortecimento entre o centro da Rússia e potências hostis do Ocidente como essenciais, e elas precisavam ser sólidas, submissos à mãe Rússia, como a Ucrânia era antes da independência. A União Soviética se desfez e, com o tempo, a Ucrânia adotou posturas cada vez mais pró-Ocidente. A guerra tinha como objetivo reverter isso, mas pode-se dizer que piorou em praticamente todos os aspectos mensuráveis. A entrada da Finlândia na OTAN em 2023 quase dobrou o comprimento da fronteira terrestre da Rússia com a aliança. A adesão da Suécia ampliou a presença da OTAN em todo o Mar Báltico. A Ucrânia, que Putin argumentou em um artigo de 2021 não ser um país de verdade e estar sendo transformada em uma arma contra a Rússia, agora se tornou exatamente isso. A Ucrânia tem um exército de 1 milhão de soldados experientes, um programa nacional de mísseis com alcance de até 600 milhas e uma das indústrias de drones mais avançadas do mundo. A guerra na Ucrânia foi basicamente uma profecia autorrealizável, transformando a Ucrânia no inimigo que Putin achava que ela já era. Depois, há a dimensão tecnológica, que agrava o problema geográfico e o torna praticamente insolúvel. Mesmo que a Rússia restaurasse uma zona de proteção a oeste, isso não eliminaria a ameaça. Países europeus estão adquirindo capacidades de ataque de precisão de longo alcance, motivados pela violação russa do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário e pela saída dos Estados Unidos em resposta. A doutrina nuclear da Rússia de 2024 também se torna significativa nesse contexto. A nova redação, pode-se dizer, reduz o limite para a escalada nuclear, ao incluir dados confiáveis sobre ataques iminentes de armas convencionais contra a Rússia ou Belarus. Isso fez o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, alertar os membros da aliança em dezembro de 2020 a se prepararem para uma possível guerra com a Rússia em até 5 anos. Claro, não seria a primeira vez que a Rússia joga a carta do "vamos usar armas nucleares contra vocês". Ela já fez isso dezenas de vezes durante a guerra, sempre que o Ocidente cogitou ampliar o apoio à Ucrânia. Mas uma Rússia que sai dessa guerra com forças convencionais esgotadas, uma economia estagnada e uma crescente sensação de cerco pode realmente ter um incentivo para depender de seu arsenal nuclear como principal instrumento de dissuasão e coerção. A Rússia tornou-se estrutural, econômica e até geopoliticamente dependente de Pequim desde 2022, com a tecnologia chinesa tornando-se um fator crítico para a indústria de defesa russa, e o comércio chinês preenchendo a lacuna deixada pelo colapso dos laços econômicos europeus. A Rússia assinou um novo grande acordo de gasoduto com a China em setembro de 2025, a Força da Sibéria 2, aprofundando uma relação energética que, basicamente, permite à Rússia continuar financiando a guerra. Mas, na prática, a Rússia é o parceiro menor nessa relação, dependente da tecnologia chinesa, dos mercados chineses e da proteção diplomática chinesa, de maneiras que contradizem diretamente sua autoimagem como uma grande potência independente. Essa dependência deve aumentar após a guerra, já que a Rússia terá menos opções quando tudo se acalmar. O que isso significa? O que a guerra realmente produziu foi a separação mais profunda e irreversível da história moderna de ambos os povos. A Ucrânia vai sair desse conflito ferida, exausta e de luto, em uma escala difícil até de colocar em palavras. Mas também terá uma identidade renovada e apoio internacional de instituições ocidentais que já comprometeram centenas de bilhões de dólares para sua recuperação. Além de um setor de tecnologia de defesa mais do que saudável, reconhecido internacionalmente e no mesmo nível dos Estados Unidos e da própria OTAN, mas a Rússia sairá desse mesmo conflito como uma sombra do que já foi. Terá uma classe de veteranos sem nenhum canal político credível e todos os motivos para ressentimento. Uma economia feita para a guerra e não para a paz terá dificuldade para encontrar novas formas de explorar e abusar de seus cidadãos por meio da tributação. A liderança atual pode até ser vista como boa diante do que teríamos se as coisas piorassem, a ponto de Putin decidir que não quer paz alguma. E para saber mais sobre quem pode suceder Putin caso isso aconteça, não deixe de conferir este vídeo. E continue inscrito no The Military Show para mais notícias emocionantes.